Como pagar menos imposto na sua agência de marketing? Se esse tema te tira o sono, se você tem dúvida se está pagando o mínimo de imposto possível aí na sua operação, então fica comigo que eu vou te explicar quais são os tópicos que você precisa prestar atenção para garantir a melhor eficiência tributária para o seu negócio. Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Manuel Victor, sou fundador e CEO aqui da Marvi. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever e também compartilhar com seus amigos e colegas empreendedores. Aposto que você que está assistindo esse vídeo não gosta de pagar imposto, pelo menos eu não gosto, especialmente pela péssima gestão dos recursos públicos que o nosso governo faz e devolve muito pouco para a sociedade. Então você, que é dono de negócio, sabe que você precisa preservar as suas margens, pagando o mínimo de imposto necessário para poder garantir a perpetuidade da sua empresa e a segurança financeira sua e da sua família. Mas na prática, como que você vai fazer para entender se está pagando o mínimo de imposto possível? Entendendo sobre a questão dos regimes tributários. No Brasil existem 3 regimes tributários, o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Tem muita gente que se confunde e acredita que o MEI é um regime tributário, mas está incorreto. O MEI é uma natureza jurídica que ela é isenta de tributação. Então no MEI você não paga imposto sobre o seu faturamento e nem sobre o seu lucro. Você paga apenas uma contribuição a título de previdência, que é uma taxa proporcional a um salário mínimo, que é reajustado todos os anos, mas de fato você não está tributando nem o seu faturamento e nem o seu lucro, você está isento. Mas é claro que o MEI possui suas limitações, né? A principal delas é o teto de faturamento, que é de R$ 81 mil por ano, dá uma média de R$ 6.750 por mês. Você não pode ter sócios, você não pode contratar mais de um colaborador, enfim, então existem diversas limitações. E eu vejo muita gente enquadrada no MEI, faturando mais do que esse valor por ano, correndo um sério risco de ser fiscalizado e ter que recolher os impostos de forma retroativa com juros e multa. Isso acontece e vai acontecer cada vez mais. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 3 regimes tributários. O primeiro deles é o Simples Nacional, que apesar do nome, ele não é tão simples assim. Então o Simples Nacional ele é dividido em 5 anexos, que basicamente são tabelas onde você vai ter as faixas de faturamento acumulado nos últimos 12 meses, e para cada faixa de faturamento vai ter uma alíquota de imposto aplicada sobre o faturamento do mês em questão que você está apurando o imposto. Então, por exemplo, no mês atual eu pago o imposto referente ao mês anterior e assim sucessivamente. E para calcular o imposto desse mês, que eu vou pagar esse mês no caso, a gente vai analisar sempre os últimos 12 meses de faturamento e encontrar qual que é a alíquota adequada dentro de um anexo específico. Por exemplo, agências de marketing possuem 2 anexos, basicamente, que são utilizados para calcular os impostos, que é o anexo 3 e o anexo 5. Sendo o anexo 5 um anexo mais caro, digamos assim, onde a faixa inicial de imposto já parte de 15%, enquanto o anexo 3 parte de 6%. Mas o que determina você tributar no anexo 5 ou no anexo 3? O fator R, que é um outro benefício tributário. O fator R responde se a sua empresa possui mais de 28% de custo com salários e prolabores. Então são despesas que contribuem com a Previdência. Então, se você tem menos de 28%, a sua empresa vai ter que tributar lá pelo anexo 5. Se você tem mais de 28%, você pode utilizar o anexo 3. E esse trabalho quem tem que fazer é o seu contador, de avaliar sempre o seu faturamento versus o seu custo com folha de pagamento e prolabore, para poder enquadrar a sua empresa no melhor anexo, que no caso é o anexo 3. Então aqui a gente já vê que o Simples não tem nada de simples, ele é relativamente complexo. Ele simplifica sim a arrecadação dos tributos porque é apenas uma guia e tudo mais, mas na prática o cálculo dele tem todas essas variáveis para entender se de fato você está enquadrado aí na melhor opção tributária para o seu negócio. Além disso, o Simples Nacional possui um teto que é de 4,8 milhões por ano. Então, se você fatura mais do que isso, você também não pode optar pelo Simples Nacional. Mas, apesar disso, a partir de algumas faixas de faturamento, de algumas alíquotas, acaba não fazendo mais sentido permanecer no Simples, fazendo sentido você ir para o lucro presumido ou para o lucro real, a depender das suas margens. O lucro presumido, como o próprio nome já diz, o cálculo do imposto é feito sobre uma presunção do lucro do seu negócio. No caso de agência de publicidade, o lucro presumido ele é de 32% do seu faturamento. Então você vai ter alguns impostos que incidem sobre o teu faturamento PIS e o COFINS, então a gente tem alguns percentuais ali que não estão vinculados ao lucro, certo? Então é direto sobre o faturamento. E você tem a contribuição social e o imposto de renda da pessoa jurídica, que são calculados sobre esse lucro presumido de 32%. Então presume-se o lucro da empresa e calcula-se os impostos. Agora, se a sua empresa possui margens menores do que 32%, talvez faça sentido você estar no lucro real, porque como o próprio nome já diz, o cálculo do imposto é feito sobre o percentual de lucro, efetivamente o lucro real da empresa, e por consequência, se você tem margens menores,
esse regime tributário vai fazer mais sentido para que você pague menos imposto. Então, um grande resumo é, se você fatura garantidamente, tá, até 1,8 milhões por ano, então até 150 mil de média mês, o Simples Nacional vai ser a melhor opção. A partir de 1,8 milhões, é importante que você faça uma análise do seu regime tributário para entender se faz mais sentido você ir para se permanecer no Simples por mais um período, ir para o presumido ou ir para o lucro real. Então percebam como escolher o regime tributário tem um impacto direto em relação a quanto você vai pagar de imposto e, por consequência, quanto que você vai conseguir preservar de margem do seu negócio. Porque quanto mais imposto você paga, menos margem você tem. É uma dedução direta e proporcional ao seu faturamento. Por mais que o Simples pareça simples, ele não é tão simples assim. O presumido, ele é uma opção intermediária, muitas vezes, que vai permitir com que você ainda consiga manter uma certa lucratividade, especialmente quando você tem uma margem maior. E o lucro real, ele é o mais complexo, exige a apuração mensal desse lucro, por consequência você tem um custo com os serviços contábeis um pouco maior. Existem outras obrigações acessórias que são necessidades, informações obrigatórias que a empresa de contabilidade precisa enviar para o governo quando você está no lucro real, então por consequência o seu custo com contabilidade aumenta um pouco, mas às vezes também é uma opção mais interessante para enquadrar a sua empresa e pagar menos impostos. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre como funcionam os regimes tributários e como que você pode preservar o seu lucro aí na sua empresa. E caso você ainda tenha dúvida e precise de apoio sobre esse tema em questão, tem o link aqui na descrição. Se você clicar, você vai conversar com um especialista da Marvi e a gente vai te atender e entender qual que é o seu momento de empresa, sua projeção de crescimento e te ajudar a enquadrar o seu negócio aí no melhor regime tributário para que você pague o mínimo de imposto possível. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo. Até mais!